A imprensa noticiou que o governo federal no Brasil deu entrada na minha extradição dos Estados Unidos para o Brasil. O que o Alan estava falando aí, né, dessas questões que realmente são feitas para aterrorizar a população por completo. Toda aquela armadilha do 8 de janeiro é uma forma de acabar com o segmento político, ou seja, antidemocrático, medidas antidemocráticas do Poder Judiciário para acabar com o segmento político de direita, porque é a direita que contesta o sistema, a direita que quer a legalidade, que é o melhor pela família brasileira, e com o Jair Messias Bolsonaro se contestou todo esse sistema. Então, completamente tentaram aterrorizar, tentam até hoje, acabar com a liberdade nas redes sociais, aterrorizar o público nas ruas, e nós estamos vencendo. Agora, nesse quesito, não é, Alan, Max? Eu já estou mais do que escaldado. Então, esse terror aí, meu amigo, não me pega. Eu estou desde lá de trás trabalhando pelo Brasil, fazendo grandes operações na Polícia Federal. Cheguei à classe especial como delegado de Polícia Federal, indicado, cheguei em âmbito de direção antes de conhecer qualquer político. Depois que eu trabalhei na segurança do presidente Jair Bolsonaro, eu entrei depois que ele levou a facada. O presidente Bolsonaro viu o meu trabalho e me levou para trabalhar com ele já na administração dele. E pelo meu trabalho, pela vontade do presidente Bolsonaro, ele me indicou a ser o diretor-geral da Polícia Federal. Aí foi uma porta de entrada ali do STF, agindo estratégico para não me deixar entrar, porque eles sabiam ali que eu não ia deixar cumprir os desmandos, ordens manifestamente ilegais do STF. E aí começou minha jornada de pancadas e de lutar. Primeiro eu lutava nas trincheiras, né, com grandes operações como contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, por todo o Brasil, crimes financeiros, prendendo vagabundos políticos corruptos, né? A gente tem que saudar a política, mas tem que saber quem são os políticos corruptos. A partir dali, quando tiraram a minha nomeação para a Polícia Federal, eles acharam que eu fosse botar a viola no saco, Alan, mas não. Aí eu entrei nas redes sociais, comecei a demonstrar todas essas ilegalidades do sistema, comecei a falar de segurança pública, o que se deve fazer. Carlos Bolsonaro, que me conheceu na segurança ali do pai dele, me deu o maior apoio, porque viu, né, a ramagem. Eu tenho milhões de seguidores aqui, mas quando você fala de determinados assuntos, você tem mais engajamento que eu. E aí Jair Bolsonaro me convidou para sair para a política, e eu consegui me eleger deputado federal. No meu primeiro mandato, no primeiro ano, já fui escalado ali pela essa organização de procedimentos a ser o representante coordenador do Partido Liberal na CCJ, a comissão mais importante da Câmara, e fui também participar da comissão contra os crimes do 8 de janeiro. Então, toda a nossa defesa ali, com todos os parlamentares, eu que estava organizando, fizemos um trabalho para mostrar as ilegalidades do Flávio Dino, do G. Dias, do Lula e do Judiciário, ali naquela comissão, demonstrando todas as verdades. A comissão acabou em outubro. Em novembro, dezembro, Jair Bolsonaro me indicou a concorrer a prefeito do Rio de Janeiro para iniciar ali pela parte da prefeitura um combate à criminalidade no Rio de Janeiro. Diante de tudo isso contra o sistema que eu estava lutando, desde lá de trás, em janeiro, a Polícia Federal estava na minha casa, com busca e apreensão, sem motivo algum, inventando investigações ilícitas que a gente conseguiu comprovar e mostrar que eram invenções, assassinato de reputação, e que culminou nisso tudo. Eles precisavam de um parlamentar que fosse genuinamente aliado Bolsonaro, que estava do lado de Jair Bolsonaro pela segurança pública no governo Bolsonaro, um parlamentar para levar a ação do golpe para o STF. E a partir daí, eu, como aliado do presidente Bolsonaro, estava no núcleo crucial do golpe, né, junto com 4 oficiais generais e com o outro delegado de Polícia Federal, classe especial, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça. Sem prova alguma, eu havia deixado o governo Bolsonaro em março de 2022, ou seja, eu não estava na administração Bolsonaro, estava concorrendo no Rio, estava no Rio de Janeiro. Eles foram me botar, sabe quais são as provas que eles dizem que existem contra mim? Que eu falava das urnas eletrônicas. Esse foi meu crime, falar de urnas eletrônicas. E sabe quando? Em 2021, quando estava no Congresso Nacional em votação a PEC
do voto impresso auditável para ser votado no Congresso Nacional. Então, as minhas falas sobre urna eletrônica eram apenas para o voto impresso auditável. São essas as provas contra mim. Ou seja, um processo motivado por política, um processo com invenção de crimes e de provas, que agora eu estou aqui nos Estados Unidos pronto a demonstrar toda essa ilegalidade de provas deles. O Pedro colocou aqui, né? Ala, professores de crianças de 9 anos já estão dizendo que o Bolsonaro queria matar os índios. Os colegas já fazem bullying nessa idade. E aí a Deila botou, imagina a Laurinha, filha do Bolsonaro, uma adolescente, ter que ouvir coisas sobre seu pai totalmente injustas. Que Deus proteja a família do Bolsonaro. Gente, não é brincadeira e nem é figura de linguagem. Orem muito. Orem por essas crianças, não só pelos meus filhos, mas pelos filhos do Ramagem, a Laurinha, assim, as filhas os filhos da Débora dos Santos, todas as crianças, as criancinhas. Orem por essas crianças para que elas sejam protegidas, para que nenhuma delas tenha problemas psicológicos ou coisa do tipo. Pedir a Deus, né? Vamos sempre confiar que a graça divina pode protegê-los. Porque, de fato, nós, adultos, nós somos cascudos, né? A gente aguenta. Fulano vai lá, inventa a narrativa, a gente comprova, a gente tem tudo para comprovar, temos todos os documentos que comprovam a nossa idoneidade, só que, óbvio, né, as crianças podem ser afetadas. Então, quem mexe com as crianças é gente ruim. Nosso Senhor falou, né, Max? O que Nosso Senhor falou para quem mexia com os pequeninos? Não mexam nos pequeninos, lembra? Lembro. Que era melhor o quê? É a melhor pessoa botar um troço no pescoço e se afundar num rio. Não mexam com os pequeninos. Esses monstros mexem com as criancinhas. Isso é bem cruel. Isso é bem cruel. Então, temos muito o que comentar hoje sobre isso. Se o Max permitir, eu já queria até fazer uma pergunta. Deixa eu só... Pro Ramagem com relação, porque na minha extradição, eles não respeitaram nenhum processo, não teve emelate nessa questão por exemplo, de derrubar contas. Isso acabou levando o Alexandre de Moraes a tomar um processo aqui nos Estados Unidos. E óbvio, né, quando eles enviaram pedido de extradição aqui para os Estados Unidos, eles não tinham comprovação nenhuma de nada, desrespeitava todas as leis e ficou por isso mesmo. Mas aí, vai lá, depois eu pergunto, já que você tem uma coisa vamos lá, bala. Vamos trazer a informação, vou trazer a informação completa, né? Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou o STF na quarta-feira, dia 28, sobre a entrega oficial do pedido de extradição de Alexandre Ramagem às autoridades norte-americanas. Não, às autoridades americanas, perdão. Peguei aqui um texto e... De acordo com o ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pela solicitação, o documento foi apresentado pela Embaixada Brasileira em Washington ao Departamento de Estado dos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2025. Não foi estabelecido um prazo para que o pedido seja analisado. Tá? Então, essas são então as informações oficiais. É o Ministério da Justiça mandando então uma notificação ao STF, tá, dessa entrega do pedido de extradição do Alexandre Ramagem às autoridades norte-americanas. Né? Mais especificamente, né, foi apresentado pela Embaixada Brasileira em Washington ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, 30 de dezembro último. Né? Então o Ministério da... É isso que eu queria que você explicasse, Ramagem. Então o Ministério da Justiça é quem tem que comunicar ao que seria o equivalente ao Ministério da Justiça nos Estados Unidos, que seria o DOJ, o Departamento de Justiça.